Olá a todos! Estamos aqui hoje para tratar do tema desigualdade. Vamos abordar as diferentes concepções sobre este conceito para conseguirmos ampliar nossa visão de mundo a partir do tema desigualdade. Ela vai ser abordada nas diferentes áreas das ciências humanas e outras áreas do conhecimento. Obrigado, sejam todos bem-vindos a esta aula. Para aprofundar o conceito de desigualdade, iríamos agora focar em algumas questões da história do Brasil. Como todos sabem, o Brasil é um país desigual. Sempre foi desigual, desde o seu processo de formação até os dias atuais. Essas questões da desigualdade no Brasil estão estourando agora com a questão do coronavírus. E a pergunta que a gente faz é: por que o Brasil é tão desigual? Uma primeira questão importante para abordarmos sobre a questão da desigualdade no Brasil é justamente o seu processo histórico. Ou seja, o Brasil foi colônia, e se nós olharmos para todos os países que foram colônias, com algumas exceções, algumas pequenas exceções, pequeníssimas exceções, todos esses países que foram colônias das metrópoles europeias durante o século XVI, XVII, XVIII e XIX, todos esses países têm índices de desenvolvimento humano abaixo dos países ricos. Ou seja, nós temos um primeiro motivo. O processo de formação da nossa nação começa a partir de um modelo de exploração. Esse modelo de exploração gerou concentração de terras, concentração de propriedade na mão de algumas poucas pessoas. E aí começa a desigualdade. Poucos com muito e muitos com pouco. Este processo ele não vai ser rompido ao longo da história do Brasil. Este processo ele vai ser mantido. E aqui nós temos então uma característica fundamental para explicar o processo de desigualdade na sociedade brasileira e na estrutura de Estado do nosso país, que é justamente o continuismo. Mesmo em momentos de ruptura da história do nosso país, nós não geramos transformação. O que seria romper com essa continuidade? Ou seja, tirar os privilégios de quem se estabeleceu aqui no período colonial com privilégios. O que significa isso? Quando o Brasil faz a sua independência, em 1822, na figura de um português que se torna rei do Brasil e que é herdeiro do trono de Portugal, este rapaz chamado Dom Pedro I, ele está representando uma continuidade, ou seja, essa elite agrária, latifundiária dentro do Brasil continua tendo o poder e a influência dentro do Império Brasileiro. Ou seja, o que nós estamos vendo? A gente está vendo a manutenção do sistema econômico, a manutenção de uma elite no mesmo patamar do processo histórico anterior. Outro processo de rompimento em que o Brasil não vai aproveitar, ou seja, estamos rompendo com a forma de governo, ou seja, estamos tirando a figura do rei e trazendo a figura do presidente, inspirado no país iluminista Estados Unidos, que também foi colônia, mas que teve dois modelos de colonização diferentes. Mas voltando aqui para o Brasil, neste momento, o Brasil, nesta proclamação da República, ele não tira novamente o poder desta elite agrária. Quem é que passa a controlar a República Brasileira? A República Velha, a primeira República Brasileira, vai ser controlada por quem? Pela figura dos cafeicultores. Os grandes proprietários de terra, grandes produtores, importadores, e que até 1888 eram donos de escravo também. E aí a gente volta na questão da escravidão, que é uma questão muito importante para entendermos a desigualdade no Brasil, que é justamente a manutenção da escravidão. No processo de independência do Brasil, e depois este escravo, que ganha sua liberdade em 1888, praticamente no último ano do Império Brasileiro, ele não é inserido dentro da sociedade republicana. E agora a gente vai ver alguns números que retratam bem essa questão da desigualdade a partir da formação, a partir desse processo histórico que deu origem ao Brasil. Vamos lá!
Iniciar a gravação. Então tá, gurizada, vamos agora iniciar a análise desses dados, tá? Porque a manutenção da desigualdade do passado é produzida e reproduzida no presente, como vínhamos falando. E essa frase é de uma antropóloga e historiadora chamada Lilia Moritz Schwartz. Se a gente for olhar o ranking da desigualdade, nós vamos ver que em 2016 o Brasil era o 10º país mais desigual do mundo. E um ano depois o Brasil ganha uma posição desonrosa e passa a ser o 9º país mais desigual do mundo. Então, a desigualdade social, não por coincidência, tá? A desigualdade afeta vigorosamente os países periféricos e de passado colonial, aquilo que a gente está falando do passado colonial do Brasil, onde se percebe a preservação de robusto gap social, ou seja, um atraso social muito grande na vida desses habitantes. Então, se a gente parar para pensar lá, que a gente só para retomar alguns pontos importantes, o que tem de características do processo colonial que gera um atraso no presente, ou seja, essa reprodução do passado no presente? A questão da escravidão. A gente ainda tem a questão da desigualdade racial no Brasil. Então lá tu tinha o monopólio da renda e do poder, e a gente vai ver que hoje os negros, que são a base da construção do nosso país, ainda não têm a mesma participação dentro da sociedade brasileira que os brancos. Então eles ainda estão nessa questão do monopólio da renda e do poder, ainda está na população branca, assim como era lá na colônia. A questão da educação. A questão da educação ainda é voltada para a população branca. Outra questão que a gente vai ver, concentração de terra e da produção. Ou seja, a gente ainda tem grandes latifúndios, como era lá no tempo das capitanias hereditárias, tá? A gente ainda é voltado para o mercado externo, ou seja, a gente tem uma grande lavoura, monocultura, tá? Para produzir para o mercado externo, não fomentando o nosso mercado interno. Isso gerando concentração de riqueza, ou seja, fazendo com que essa produção toda se concentre, a riqueza que essa produção toda gera, se concentre na mão de poucos. E a outra questão, que também tem a ver lá com o nosso passado colonial, é a questão da corrupção e do patrimonialismo, ou seja, essas pessoas que vieram, se instalaram aqui, se apropriaram das terras aqui no Brasil, elas sempre fizeram o uso do público para fins privados, tá? Talvez isso seja muito bem simbolizado pela política dos governadores e a política do café com leite no período da República Velha, tá? Quando uma oligarquia, a oligarquia cafeeira, vai cooptar o Estado brasileiro para beneficiar a sua produção agrícola, tá? Então esse passado todo ele ainda está muito presente no dia de hoje. Isso é um primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro para a gente entender melhor agora esses dados da atualidade do Brasil. Então, olha só, algumas questões que nos trazem algumas boas notícias. Ponto de interrogação do lado. Tá? Segundo uma análise do IBGE, PNAD, tá? Que é Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, então esse PNAD é uma subcomissão de pesquisa dentro do IBGE, tá? O que ele vai mostrar? Que a concentração de renda no Brasil ela diminuiu nessa pesquisa apresentada em 2018. 10% dos mais ricos deixaram de concentrar 46% da riqueza do Brasil e passaram a concentrar 41% da riqueza do Brasil. Só que a gente vai ver que 50% dos mais pobres, eles vão aumentar só de 14% para 18%. O restante todo vai ficar com um grupo da classe média. Então a gente vai ver que, de fato, a diminuição da pobreza ela não é algo gigantesco, ou seja, ela ainda não está sendo resolvida. E aí vem uma contraposição, que é justamente de um economista, Morgan Millen, que é da Europa, aonde ele vai apresentar dados que vão na contramão dessa pesquisa do IBGE. Ou seja, também no ano de 2018, ele vai dizer o quê? Que os 10% mais ricos aumentaram a sua concentração de riqueza de 54% para 55%. Que os 50% mais pobres aumentaram de 11% para 12%. E a diminuição, de fato, não se deu nas classes mais ricas, se deu na parcela do meio, naquilo que a gente chama de classe média, aonde encolheu de 34% para 32%, ou seja, passou 1% para os mais ricos e 1% para os mais pobres. Mas se a gente for olhar esses dados, a gente está estagnado, a gente está parado, não está acontecendo nenhum tipo de transformação na distribuição de renda
que vai gerar transformação social. E ainda continuando com a questão do Morgan Millen, o que ele vai nos dizer? Que 28% da nossa riqueza está concentrada em 1% da população brasileira. Se a gente for comparar com outros países, a gente vai ver o quê? Que nos Estados Unidos, 1% da população mais rica concentra 20% da riqueza. Na França, os mais ricos concentram 11%, ou seja, esse 1% mais rico da França concentra 11%, tá? E a grande maioria deles tem renda inferior a R$ 925 mil. Que se a gente for comparar com esse 1% do Brasil, que concentra 28% da nossa riqueza, eles têm renda superior a R$ 1 milhão. Ou seja, os nossos ricos eles são mais ricos do que os ricos franceses. Isso faz a gente entender por que a França tem condições sociais melhores do que do Brasil. Os Estados Unidos também tem uma concentração de renda muito grande, também tem desigualdade muito grande, mas ele é um país muito rico também, muito mais rico que o Brasil. Então, essa concentração, de fato, ela acaba sendo diluída um pouco por essa riqueza dos Estados Unidos. E aí, o que a gente vai ver? A Oxfam afirmou num relatório de 2018, que ela nomeou de País Estagnado, um retrato das desigualdades brasileiras, que o Brasil estagnou na distribuição de renda em 23 anos. Então, o país parou de diminuir a diferença salarial entre homens e mulheres e parou de diminuir a diferença entre brancos e negros. Esse processo de não conseguir diminuir essas diferenças, quanto mais longo esse processo, mais difícil reverter esse processo. Então, o Brasil está perdendo tempo, ele está aprofundando as suas desigualdades sociais. E aí, a gente ainda, nos últimos anos, tem enfrentado uma crise que se iniciou lá em 2013. E essa crise que iniciou em 2013, ela vai fazer com que o Brasil passe de uma população de desempregados de 6,8% da população brasileira que estava desempregado para 12,7% da população desempregada. Então a gente vai ter um número de pessoas desempregadas muito grande. E aí, considerando somente a concentração e distribuição de renda, segundo o IPEA, o Brasil é o quinto país mais desigual do mundo. Então lá no início a gente falou que era 19º lugar. Tá? A gente saiu do 10º e foi para o 9º lugar. Agora a gente está vendo o quê? Se considerar só esses dois fatores, concentração e distribuição de renda, o Brasil é o quinto país mais desigual do mundo. E isso nos leva a índices sociais perversos, como, por exemplo, o número de mulheres negras em situação de pobreza é 35%. Se a gente for fazer aqui uma comparação, então, agora, de questão de gênero e racial, a gente vai ver que o número de homens brancos em situação de pobreza é de 16,6%, ou seja, a metade. Então aqui a gente vê a questão racial e a questão de gênero mostrando essa desigualdade social dentro do Brasil. Né? E o que gera essa desigualdade? Tá? Uma resposta é a questão fiscal. Por exemplo, 10% dos mais ricos pagam equivalente a 21% da sua renda em tributos, enquanto que os 10% mais pobres pagam 32% da sua renda em tributos. Então aqui a gente já vai ver que o rico que ganha muito mais, ele gasta muito menos com tributos em relação à porcentagem da sua renda, enquanto que o pobre tem um peso muito maior em tributos sobre a sua renda. Isso vai aumentando e fomentando cada vez mais essa questão da desigualdade. E em impostos diretos, os 10% mais ricos pagam 10%, enquanto que os 10% mais pobres pagam 28%. E são todos dados apresentados pela Oxfam. Tá? Então aqui a gente vai vendo assim, quem tem dinheiro, quem tem poder econômico tem privilégios, paga menos, ou seja, consegue concentrar mais, consegue acumular mais. E quem é mais pobre paga mais, ou seja, consegue acumular menos e tem mais dificuldades para conseguir prosperar. Pensando em todo esse processo que a gente veio discutindo até agora, por que depois de tantas transformações ainda existe tanta desigualdade no Brasil? Já que faz mais de 130 anos que abolimos a escravidão, por que ainda efetivamente não transformamos essa questão racial no Brasil? Com certeza é aquela política que estávamos falando, de não aproveitarmos os momentos de ruptura, ou seja, passagem, independência, proclamação da República, para fazer a ruptura mesmo. Ou seja, a gente continua, mesmo que a gente tenha abolido
a escravidão, a gente continua não inserindo o negro na sociedade. A gente vai marginalizar esse negro, a gente vai fechar os olhos para esse grupo. A gente não vai aceitar que essas pessoas tenham que ter ajuda do Estado, tá? Que existe um processo de racismo estrutural. A gente não aceita esse processo e a gente então mantém isso. E mantendo isso, a gente mantém privilégios, a gente mantém desigualdade. Então, a mesma ideia lá da proclamação da República, mais 130 anos da proclamação da República, o que a gente vai ver? A República, que trazia uma ideia de avanço, desenvolvimento social, ela na realidade ela não consegue tornar o Estado coisa de todos, ou seja, res pública, a coisa de todos. O Estado brasileiro ainda é dos brancos, ela ainda é das elites, tá? Ela ainda é dominada por pessoas de dinheiro, sem de fato se estabelecer a ideia de que esse Estado é de todos. Ele é um Estado democrático, um Estado de direito, que foi estabelecido, então, na nossa última Constituição de 1988, incorpora a Declaração Universal dos Direitos Humanos, então, que deveria forçar o Brasil a começar um processo de transformação nessas questões sociais, ou seja, a buscar solucionar a sua desigualdade. A gente não vê de fato isso acontecer. E essa chamada Constituição Cidadã, ela é só mais um texto. Ela é um texto que não se aplica, que não chega aos mais pobres de nossa sociedade. Para continuar, então, os nossos estudos sobre desigualdade, agora iremos abordar o conceito em diversas áreas. O primeiro professor que iremos chamar, o renomado e conceituado professor de Geografia, Reginaldo. Olá, alunas e alunos do Colégio La Salle São João. Estamos aqui hoje para tratar sobre o nosso projeto interdisciplinar. Nessa ocasião, vamos tratar sobre inúmeras desigualdades, dentre elas a desigualdade alimentar. Começamos com a frase do célebre professor e geógrafo Josué de Castro. A história da humanidade tem sido, desde o princípio, a história de sua luta pela obtenção do pão nosso de cada dia. O que Josué queria dizer quando pronunciou essa frase? Que era fundamental a garantia à alimentação diária de todo e qualquer indivíduo. Quando a gente fala do Josué, a gente fala de quem começou a trabalhar essa temática no início do século XX. Ao longo desse tempo, ocorreram alguns avanços, entretanto, após 3 anos, a fome mundial ainda não diminuiu e a obesidade continua crescendo, como informa um relatório de 2019 da ONU. Hoje, aproximadamente 821 milhões de pessoas passam fome, marcando o terceiro ano seguido de um aumento do número de afetados. Mas como a FAO classifica a fome? Bom, ela determina estágios. Começa com a insegurança alimentar, quando alguém não tem a garantia de acesso à quantidade suficiente de comida saudável e nutritiva para o seu desenvolvimento normal. Pode ser crônica, temporária ou transitória. A má nutrição, condição fisiológica anormal causada pelo consumo inadequado de nutrientes, incluindo a desnutrição. A própria desnutrição, condição de absorção deficiente de nutrientes causada por repetidas doenças infecciosas. A subnutrição, estado de incapacidade em obter comida suficiente para atingir os níveis mínimos de energia necessários para uma vida saudável e ativa. E a própria fome, termo sinônimo de subnutrição crônica, ou seja, quando o estado de subnutrição dura por mais de um ano. Aqui nesse gráfico, a gente apresenta a população afetada hoje pela fome. E dentre essa população hoje afetada pela fome, a gente nota que os continentes como Ásia e África somam quase que a totalidade da população famélica do mundo, enquanto que a América anglo-saxônica, representada por Estados Unidos e Canadá, a Europa e a Oceania somam apenas 1% da população que hoje tem alguma necessidade alimentar. A população com fome em milhões no mundo, ela vem apresentando queda nos últimos 25 anos, o que é bom, mas
se a gente observar mais atentamente, há uma diferença, há uma desigualdade nessa queda. Por quê? Se a gente observar os países desenvolvidos, eles já tinham uma população diminuta de pessoas em condição de fome e mantiveram essa condição, o que é bom. Entretanto, os países em desenvolvimento tinham números expressivos de população com fome, vem em queda, mas essa queda é muito pequena, chegando a quase a uma estabilidade. Aproximadamente 821 milhões de pessoas passam fome. O que significa isso? Que a cada 9 pessoas, uma passa fome. E aproximadamente 662 milhões de adultos sofrem de obesidade. O que significa isso? Que a cada 8 pessoas, uma é obesa. Se o mundo fosse uma vila com 100 pessoas, como a gente poderia perceber esses indicadores? A fome levaria uma pessoa. A desnutrição afetaria a 11 pessoas. E a obesidade afetaria a 22 pessoas. Mas por que a fome se temos produção suficiente? É o que nos indica esse gráfico de suprimento calórico mundial, onde ele demonstra que há um crescimento desde 1992 até 2016 e que esse crescimento nos levou de 113% de suprimento calórico para 123% nesses últimos 24 anos. Mas então, por que ainda temos tantas pessoas com fome? Contudo, de acordo com a FAO, um terço de toda a comida produzida anualmente, em torno de 1,3 bilhões de toneladas, não é consumida. Duas formas da comida ser descartada: pela perda, que é a comida que acaba indo para o lixo antes de chegar ao consumidor final. Pode ser no transporte, pode ser no armazenamento, mas isso ocorre geralmente sem um motivo, vamos dizer assim, proposital. E o desperdício, esse sim mais grave. Por quê? Porque o desperdício significa a má conservação por parte do vendedor ou do consumidor. Ou seja, quando ele armazena mais do que a demanda necessita, logo isso chega ao seu prazo de validade e não é consumido. E o volume de comida não consumido por ano, tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento, é alarmante. Entretanto, é mais alarmante ainda o que em países desenvolvidos o desperdício seja muito maior, porque eles hoje têm suficiência alimentar, logo desperdiçam e abusam do recurso que outros países não têm. Se commodities vendidas globalmente como cereais são desperdiçados e jogados fora, isso afeta o seu preço em escala global. Portanto, se as pessoas em países ricos jogam fora produtos provenientes de cereais, isso provavelmente vai afetar o seu preço em países pobres, onde pessoas não podem arcar com os preços mais altos, segundo Robert van Ouderdijk, o oficial da FAO para a agroindústria. A política de combate à fome no Brasil leva o quê? Subnutridos e a extrema pobreza a se ligarem um ao outro, ou seja, há uma ligação entre a subnutrição, como a gente vê de 92 a 2014, o gráfico demonstra, né, uma queda, mas junto com essa queda também a extrema pobreza também demonstrou uma queda. Então, o que significa? O fator econômico e o fator alimentar estão associados. E, como diz Josué de Castro, o problema da alimentação é, sem dúvida, culinário e gastronômico, mas também é econômico. De Geopolítica da Fome, de Josué de Castro, deixamos uma reflexão. A fome não deve ser encarada como natural.
pois seria injusto falar isso, uma vez que a natureza não é mesquinha. Ela é uma violência dos seres humanos contra os próprios seres humanos, pois ela e a guerra não obedecem qualquer lei natural. São, antes de tudo, criações humanas, e ambas só surgiram depois que alcançamos algum grau de cultura que nos levou a acumular reservas e estabelecer fronteiras defensivas das riquezas acumuladas. Isso é, quando começaram as dificuldades criadas pelo homem quanto à distribuição das riquezas naturais. Com isso me despeço, muito obrigado e até mais. Neste momento é importante escutarmos a palavra de um especialista na área da psicologia. Por isso chamamos o renomado professor, psicólogo e professor de filosofia Douglas Yusten para tratar das questões da saúde mental no Brasil. E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai conversar agora sobre desigualdade e saúde mental, para tentar entender um pouco como a desigualdade pode acabar influenciando no aparecimento das doenças mentais em uma sociedade. Quando a gente fala em desigualdade, a gente tem que ter em mente que nós não estamos nos referindo que nós somos iguais, tá? De maneira geral. É óbvio que nós somos diferentes, seja na nossa personalidade, seja na nossa aparência, seja nos aspectos biológicos que nos constituem. Mas aqui a gente vai falar da igualdade que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no primeiro artigo, traz, onde ela nos coloca que nós somos iguais em dignidade e em direitos. Ali está a importância da igualdade na nossa discussão agora, tá? Como a igualdade ela pode influenciar, a partir do que a declaração nos traz, né, no desenvolvimento da saúde e da saúde mental também, que esse é o nosso ponto. De qual desigualdade a gente vai falar? A ideia de desigualdade é uma ideia muito ampla, mas a gente vai falar especificamente da questão da desigualdade social aqui, tá? Quando a gente pensa em saúde mental, nós não temos uma definição específica daquilo que constituiria a saúde mental, porque ela depende de diversos fatores. Mas nós vamos trazer um pouco o que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, nos coloca dentro do escopo da saúde mental. A OMS diz que um indivíduo com saúde mental é alguém que consegue desenvolver as próprias habilidades, é alguém que consegue lidar com as tensões, com os problemas normais da vida cotidiana, que consegue trabalhar, consegue ter uma vida produtiva, que é capaz de trazer diversas contribuições à sua família, à sociedade em que ele vive, à sua comunidade. Tudo isso compõe alguém que tem saúde mental. A saúde mental também, ela se refere e ela se constitui a partir de aspectos socioeconômicos, biológicos e ambientais. E a OMS, ela vai dizer que um ambiente que respeita os direitos civis, os direitos básicos, os direitos políticos, os direitos socioeconômicos, que essa pessoa tenha uma renda garantida, né, uma renda mínima, que essa pessoa tenha a sua cultura respeitada. Isso tudo é fundamental para se promover a saúde mental em uma sociedade. Ao longo da história, a gente sempre teve muito preconceito em relação às doenças mentais. Ali eu trago um pouco a reflexão de um filósofo chamado Michel Foucault, num livro em especial, que é um livro intitulado História da Loucura. Nesse livro, o Michel Foucault aborda toda a construção histórica daquilo que era conhecido como normal e daquilo que era conhecido como patológico numa sociedade. E eu trago dois aspectos assim curiosos de como nós sempre tivemos muito preconceito em relação às pessoas que eram diferentes do padrão vigente na sociedade. Então, por exemplo, no período renascentista, o Michel Foucault coloca no seu livro que existia um navio, que era o chamado navio dos insensatos, ou nau dos loucos. Esse navio, ele servia para um objetivo. Nele eram colocados todas as pessoas que eram vistas como que não faziam parte do padrão de normalidade de uma sociedade, e ali esse navio ele zarpava, só que sem um destino específico, ele não tinha um porto que ele podia atracar, então ele ficava ali no mar, né, sem nenhum lugar, justamente com a tarefa de afastar essas pessoas indesejadas do convívio dos ditos normais.
Uma das coisas que sempre vem em mente quando a gente fala em doença mental são os hospitais psiquiátricos, né? O Michel Foucault, no História da Loucura, ele vai trazer toda essa construção da ideia de hospital psiquiátrico, que começa especificamente no século XVII, né? Quando são criados os primeiros, assim. E eles são criados com um objetivo, não para tratar os loucos, mas para também afastar eles do convívio da sociedade de maneira geral. E ali os loucos eram submetidos a diversos experimentos, a maus tratos, enfim, a coisas extremamente aterrorizantes. O Michel Foucault ele coloca no seu livro, né? Claro que nós tivemos pessoas que tentaram humanizar um pouco esse cuidado com os doentes mentais, como por exemplo o Philippe Pinel, em 1780, na França. Tivemos outras pessoas, enfim, que agora a gente não tem tempo para citar, né? Mas sempre a história dos hospitais psiquiátricos foi uma história tenebrosa no cuidado com a doença mental. Aqui no Brasil, aí eu trago o livro chamado Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, onde ela conta a história do Hospital Colônia de Barbacena. Nesse hospital, no século XX, foram mortos mais de 60 mil pacientes. Por isso o título, o Holocausto Brasileiro. Ali esses pacientes eram simplesmente largados e submetidos a diversos tratamentos, desde intervenções cirúrgicas até eletrochoques, enfim. Eu deixo a dica para vocês buscarem esse livro. Tem até um documentário com o mesmo título que vale a pena para a gente poder conhecer, né? Mas como a desigualdade, então, pode afetar a saúde mental nas pessoas? Quando a gente fala em saúde, é muito claro que a saúde, de maneira geral, e a saúde mental também, ela é um produto social, né? Ela é um produto de determinada sociedade. Então tem sociedade que vai ter um aparecimento muito maior de doenças mentais e tem uma sociedade que vai ter um aparecimento de muito mais saúde mental, ok? Cada vez mais a gente tem estudos nesse campo para tentar entender como a desigualdade social pode influenciar no surgimento das patologias mentais. E esses estudos apontam que fatores como pobreza, desemprego, más condições ambientais, baixo acesso à educação, a exclusão social, experiências traumáticas são fatores determinantes, né, para influenciar no desencadeamento da doença mental. Uma pessoa que vive num contexto de desigualdade social, ela tem muita predisposição, esses estudos apontam, né, para ter sentimentos relacionados à depressão e a transtornos mentais diversos, sentimentos vinculados à humilhação, inferioridade, percepção de falta de controle em relação à sua vida, sobre o meio em que ela vive, sentimento de impotência, de incapacidade de se desenvolver e realizar os seus sonhos. Isso tudo afeta a autoestima e pode ser um elemento de risco para o aparecimento das doenças mentais. Depressão e ansiedade são as principais epidemias psíquicas da nossa época. A Maria Rita Kell, que é uma psicanalista paulista, no livro O Tempo e o Cão, ela diz que as depressões na contemporaneidade, na nossa época, elas ocupam um lugar de sinalizador do mal-estar da nossa civilização. Então isso quer dizer que pessoas ricas ou com boa renda não vão ter transtornos mentais? Não, não é isso que a gente está falando. A gente está colocando que pessoas que têm baixo acesso a condições mínimas de dignidade, né? Pessoas que vivem numa condição de muita desigualdade social, são pessoas que têm mais predisposição a desenvolverem transtornos mentais. E, inclusive, essas pessoas têm menos acesso ao sistema de saúde. Isso vai acabar com que elas não tenham a possibilidade de trabalhar e de tratar os seus transtornos mentais, né? Então, isso é um grande problema. Isso acaba agravando os transtornos dessas pessoas. Um outro fator que as pesquisas apontam também é a questão do desemprego, né? Pessoas desempregadas, isso é óbvio, né? Elas têm uma saúde mental muito pior do que comparado a pessoas que estão trabalhando, né? Então, pessoas desempregadas, elas têm uma predisposição a desenvolver depressão muito grande, porque o emprego na nossa sociedade, ele está vinculado na nossa cultura a status e valorização social, né? Agora a gente está vivendo toda essa situação do coronavírus e
tem uma preocupação muito grande com a crise econômica que vai aparecer depois. Sociedades que passam por grandes crises econômicas são sociedades que têm que lidar com muitos transtornos psiquiátricos nos seus indivíduos, nas pessoas, né? A educação é um outro elemento importante para a prevenção em relação à saúde mental. Várias pesquisas apontam que pessoas com um bom nível de escolaridade, pessoas que têm acesso à educação, são pessoas que vão conseguir se desenvolver melhor enquanto indivíduos. E, por consequência, se desenvolvendo melhor, eles têm uma chance de ter uma saúde mental melhor também. Tem um estudo que foi feito comparando mulheres do Chile e do Reino Unido, né? No Chile, mulheres do interior do Chile que não tiveram muito acesso à educação e mulheres do Reino Unido que tiveram acesso. Essa pesquisa apontou que havia uma prevalência muito grande de transtornos afetivos, dessas mulheres chilenas desenvolverem transtornos afetivos em relação às mulheres britânicas que tiveram mais acesso à educação e tinham mais recursos psíquicos, inclusive, para lidar com a sua individualidade, com a sua personalidade. E eu trago agora para a gente discutir também, para falar sobre desigualdade e saúde mental, um filme que é muito rico, que é um filme que nos ajuda a entender muito essa temática. Quem não assistiu, eu deixo como sugestão, que é o filme Coringa. E eu trago uma frase para a gente começar a abordar essa questão desse filme, onde o Arthur Fleck, em determinado momento do filme, diz assim: por mais estranho que pareça, as pessoas se distraem pisando nas outras. Coringa é um filme que fala de dor, Coringa é um filme que fala de sofrimento, Coringa é um filme que fala de doença mental. O próprio início do filme, né, o Todd Phillips, o diretor do Coringa, ele brilhantemente coloca, o início do filme aparece a cidade de Gotham City, com lixo abundante, né? Uma cidade que está lidando com uma greve de lixeiros, a gente percebe os ratos tomando conta da cidade, ou seja, um cenário todo caótico, né? O Arthur Fleck, o personagem, ele é alguém que vive numa situação social de absoluto risco. Ele tem um subemprego de palhaço, ele vive numa casa suja, numa casa escura, né? Sem as mínimas condições para que ele possa estar bem psiquicamente, né? É alguém, além disso, que sofreu uma série de abusos na infância e acabam influenciando e perpetuando-se na vida adulta. Inclusive, a gente está falando de alguém que tem uma psicose, né? O Arthur Fleck, ele é alguém que tem uma psicose e alguém que tem um transtorno de personalidade antissocial. Aqui a gente está falando de uma psicopatia, por exemplo. Mas esse Arthur Fleck, que a gente caracteriza dessa forma, é alguém que tem toda uma história, né? Tem toda uma bagagem, tem todo um contexto que influenciou para que ele desenvolvesse essa doença mental, ok? Esse Arthur Fleck, no filme, ele é apresentado como alguém totalmente desamparado, né? Ele passa por muitas perdas, por muitas frustrações, ele tem um sonho o tempo inteiro. A sociedade mostra que ele não vai desenvolver esse sonho, né, de ser um palhaço famoso, de aparecer em programas de televisão, ele inclusive idealiza isso. Então ele tem que lidar com a frustração o tempo inteiro. E o Arthur Fleck, ele faz tratamento, né, ele toma medicação, ele tem um acompanhamento de saúde mental, mas há um corte nisso. Então, os governantes acabam cortando, tanto que ele fica desesperado porque ele não tem mais acesso aos medicamentos. Ele fala isso para a assistente social que acompanha e ela responde para ele que eles não dão a mínima, né? Os governantes não dão a mínima para pessoas como você, ela diz assim, e nem para pessoas como eu, ela coloca, né? Então, o Arthur Fleck vive todo um contexto onde a desigualdade social ela é muito presente. As próprias pessoas que estão ali ao redor do Arthur Fleck são pessoas que também têm transtornos mentais, são pessoas depressivas, são pessoas muito tristes, né? O próprio contexto da cidade de Gotham é um contexto que nos remete a esse aspecto. É um contexto nebuloso, frio, sombrio. Então, essa é uma questão do filme que tenta nos fazer pensar sobre como a desigualdade social influencia na vida das pessoas de uma determinada cidade. O Arthur Fleck, ou o palhaço,
né? O Coringa em si, ele é alguém que simboliza a marginalização, a desvalorização a que todos nós podemos estar submetidos. O palhaço não é alguém que ri, né? E nem alguém que consegue fazer os outros rirem dele. São poucas as pessoas que conseguem rir naquele contexto da cidade de Gotham, em função da desigualdade social. E para finalizar essa reflexão que eu trago sobre desigualdade, saúde mental, eu quero colocar uma frase, né, que eu acho que de alguma forma nos ajuda a pensar como a desigualdade e saúde mental andam juntas a partir do filme do Coringa. Abre aspas. A nossa sociedade desigual é uma fábrica de coringas. Eles podem estar em todo lugar, na fila do supermercado, nas escolas, na casa do vizinho e inclusive dentro de cada um de nós. Então, a gente tem que ter sempre em mente isso. A doença mental, ela não aparece do nada, né? A doença mental, ela é construída. Tem vários fatores, sejam genéticos, sejam, né, biológicos, fatores psíquicos e fatores sociais que influenciam no aparecimento dela, né? Então, quando a gente fala de desigualdade, a gente está pensando que a desigualdade ela pode ser um fator muito determinante para o aparecimento, para a construção e para o desenvolvimento da doença mental nas pessoas que compõem uma sociedade. Por isso que quanto mais igualdade a gente tiver, né, quanto mais estrutura a gente tiver, maiores são as chances de a gente ter uma sociedade mais saudável psiquicamente. Para tratar da questão da moradia no Brasil, quem vai abordar, quem vai aprofundar esse tema é o renomado professor Bruno. Oi, gente, tudo bom? Eu sou o professor Bruno, professor de Geografia do Colégio La Salle São João. Estou aqui para fazer um vídeo, né, uma aula interdisciplinar sobre desigualdade, falar sobre desigualdade ambiental e desigualdade de moradia, né? O primeiro tópico que eu gostaria de abordar com vocês é o tópico da desigualdade ambiental, no qual a gente pode dizer que essa desigualdade ela está incluída, encaixada na desigualdade social e por isso a gente pode dizer que ela pertence ao nicho, né, da ideia dos direitos humanos. Então, desigualdade ambiental é um direito ambiental, afinal de contas, porque está presente no direito humano, ok? Bom, a gente tem que entender que quando nós temos uma desigualdade ambiental, é porque as pessoas elas são forçadas a migrar por vários motivos. O principal motivo que elas migram é por forças econômicas, mas a gente também tem outras migrações. Por exemplo, migrações ligadas à questão climática. Pessoas que saem das suas casas porque naquela região é inviável se morar porque não tem água, não tem energia, não tem vegetação, não tem nenhum tipo de elemento natural que ajude ela a se manter lá. Então acaba migrando por essa questão. Outro fator que também possa migrar uma pessoa é o fator climático, né? Uma seca muito forte, ou um calor muito intenso, ou uma estiagem muito forte gera então a migração também. Então a migração ela é um fator ligado ao fator ambiental, que é um fator seco, né? Um fator ligado ao clima, ligado a essas características que nós conhecemos como fatores ambientais, ok? Bom, quando eu tenho esses migrantes, eu chamo esses migrantes, diferentemente do migrante social, porque ele migra por uma questão econômica, nós temos o migrante ou imigrante ambiental, que é o cara que migra por uma questão mais ligada ao fator ambiental. Liga-se, então, a uma ideia de que ele migra por uma necessidade de sair deste ambiente, que não é mais um ambiente comum, não é mais um ambiente plausível para se viver, ok? O direito ambiental, ele é um direito que traz uma desigualdade muito intensa, e essa desigualdade, ela é uma desigualdade que está pautada também nas condições econômicas, obviamente, de poder político. Porque eu tenho países com maior poder político e eles têm maior condição de se desenvolver economicamente e de usar esse espaço, e usar o espaço econômico e o espaço ambiental.
Então, por exemplo, eu posso migrar indústrias para países periféricos, países pobres, onde vão poluir mais, vão destruir mais o ambiente, enquanto que em países economicamente mais acessíveis, mais poderosos, né, eu teria uma condição social mais economicamente mais correta, economicamente melhor, né, digamos assim. Então eu tenho uma condição de poluir menos. Vide aí, por exemplo, a Europa em relação à Ásia, né? A Europa eu tenho uma condição de população onde eu tenho menos poluição, justamente porque as indústrias de grande poluição migraram para a Ásia, migraram para a América Latina e assim por diante. Beleza? A gente tem desigualdade de moradia por conta da propriedade privada. O Brasil ele foi criado, né, ele foi pautado em cima de lógicas de rótulos artificiais, digamos assim. Esses rótulos artificiais, como por exemplo as capitanias hereditárias, os capitães donatários, aqueles que tinham o poder da terra e acabavam passando apenas para as suas crianças, passando para a sua herança, né? E não tendo uma divisão de forma equitativa da terra no Brasil. E isso gera então uma desigualdade, porque tem gente que tem posse, tem propriedade e tem gente que não tem propriedade. Então tem uma diferença já aqui de problemas econômicos ligados a isso, ok? Bom, essas condições elas criam-se a partir de um Estado que permite criar-se leis para proteger a propriedade privada. Exemplo, nós temos a primeira lei de terras, chamada Lei de Terras, né, que é lá de 1850, do século XIX, que garante a terra, sim, mas garante a terra para quem? Para brancos, para homens, para pessoas acima de 21 anos que tenham formação acadêmica. Ou seja, eu tenho ali um filtro extremamente rígido na sociedade, onde eu excluo boa parte para mais da população. Então a lei de terras ela tem ali uma forma de filtrar. E a gente pensa, se a lei de terras filtra a população, será que isso não vai acarretar no futuro próximo um problema de desigualdade econômica, desigualdade social e desigualdade de moradia? E não vai prejudicar a população que vai estar mais à frente aí não tendo acesso a essa terra? Então isso é um fator importante. Outro fator que a gente também tem que ter em mente é a questão do fator ligado ao êxodo rural. O que acontece? A população migra para a cidade justamente porque eu tenho propriedades grandes que acabam tomando posse de uma grande área e essa grande área não tem tanta gente para trabalhar, porque eu tenho mais maquinária, eu tenho menos custo de operação, porque eu tenho mais tecnologia, acaba migrando a população que sobra, esse excedente migra para a cidade. Né? Então, esse êxodo rural é um fator bem importante que acaba culminando nesse processo de aumento da população aqui na nossa cidade, nas nossas cidades, né? Então, a gente vai ter esse fator, tá? Outro fator que a gente também tem que lembrar é o fator do Estatuto da Terra, que ele é mais recente, ele é de 1965, e esse Estatuto da Terra, ele é um estatuto que vai permitir e garantir na lei que todos tenham terras. Só que tem um problema. Todos tendo terras, mesmo que todos tenham terras, existe aí uma desigualdade, porque o Estatuto da Terra, que ele é mais recente, ele acaba não tendo mecanismos que permitam a forma igualitária de divisão. Acaba então tendo a propriedade privada e não tem aquela divisão correta. Porque é no Estatuto de Terras, por exemplo, que permite a divisão da chamada reforma agrária, que no Brasil nunca aconteceu, certo? Então nós temos aqui um fator a ser analisado. Mesmo que nós tenhamos em lei uma garantia de terra, não se executa isso na prática. Quando acontece isso, vai acontecer o quê? Pessoas em áreas urbanas tendo problemas de moradia. Esses problemas de moradia acabam gerando uma questão de pessoas indo para áreas de risco e morando em regiões de favela, em regiões de encosta de morros e assim por diante. Isso é um fator que vai obrigar a população a ir, causando então problemas econômicos para essa população, gerando morte, gerando desigualdade social, violência social e assim por diante, tá? Então, só para fechar aqui o vídeo, o Brasil possui um dos índices de desigualdade econômica, social e por si só, já vindo isso, desigualdade de renda
e também de moradia, um dos piores do mundo, tá? O Brasil ele é um dos países que tem a maior desigualdade social existente que a gente pode ter notícia, né? Então, pensa, se eu tenho fatores ligados à condição de terra e à condição ambiental, eu tenho problemas de desigualdade ambiental e desigualdade de moradia também, ok? Certo? Espero ter ajudado vocês aí. Até a próxima. Valeu! Um outro aspecto, não muitas vezes pensado, elaborado e abordado no campo da desigualdade social, é a questão da religião. Para abordar esse tema, traremos o professor Davis. Mentira! Todos iguais, todos iguais. E aí, será que são todos iguais? Como é que isso vai funcionar? Galera, tô aqui para falar com vocês um pouquinho. Olha o que esse papa, cara mais sério, tem para nos dizer aqui, ó. Ele, segundo as palavras dele, muito claras, tá? Ele vai dizer o quê? Vivemos na religião mais desigual do mundo. E aí, o nosso tema de hoje é desigualdade, igualdade. Como é que será que isso acontece? Será que a gente tem que chamar alguém especial para falar a respeito? Glória a Deus! Todo mundo lembrando desse cara? Ele foi o cara aí que trabalhou muito em cima dessas questões todas, trazendo política, religião para o meio todo. Mas e no fim, todos iguais? Se a gente parar aqui para pensar, ó, só dentro da igreja cristã, duas adversidades. De um lado, nós temos uma igreja católica, totalmente ela lá de Notre-Dame, Paris. Do outro, uma igreja católica nos moldes russos, ortodoxas. As duas seguem Jesus Cristo, mas as duas são iguais? As duas não querem a mesma coisa? Óbvio que sim. As duas querem seguir Jesus Cristo. Porém, cada uma na sua maneira de ser. E aí, cada uma busca o quê? Achar os seus fiéis à sua maneira também. Através de rituais, através de manifestações, mostrando para a população o quê? Que eles têm uma maneira diferenciada de levar todo mundo a seguir um único padrão. Mas cada uma na sua maneira de ser. E aí, se a gente continuar dentro desse propósito, olha essa nossa igreja aqui. Ela é uma igreja cristã. Só que ela está onde? Inserida numa periferia. Ela seria igual a essa daqui, que também é uma igreja cristã, só que está no centro? Óbvio, se a gente pegar pelos seus aspectos, principalmente externos, a gente vai ver que ela é muito diferente dessa. E essa é muito diferente dessa. Mas elas não têm uma igualdade? Sim, tem uma igualdade. Elas buscam o mesmo objetivo. Porém, elas têm padrões totalmente diferentes. E se a gente continuar, olha aqui dentro, somente pegando os evangélicos, a gente vai ter o quê? Essa daqui, periferia. Essa daqui, região central. E aí? Elas são diferentes? São iguais? Fato é, elas têm uma igualdade, mas ao mesmo tempo, elas têm algo bem diferente entre elas. Aonde elas buscam o quê? A mesma coisa, porém com aspectos totalmente diferentes. Podemos dizer em igualdade, em desigualdade? Podemos, por quê? As duas elas têm que ficar desiguais e atuar de forma semelhante em lugares totalmente extremados diferentes. Fato é que a gente tem que ter na nossa cabeça muito bem claro. As religiões se manifestam de maneiras diferentes. Cada uma busca o seu princípio. Portanto, todas elas são desiguais. Ou seja, nenhuma delas tem uma igualdade. Uma igualdade a gente poderia dizer aí, buscando sociólogos, filósofos, historiadores, geógrafos, o raio que o parta de pessoas aí influentes dentro da sociedade. Elas buscam melhorar o seu ser humano, melhorar em um aspecto que elas buscam o quê? Uma transcendência, algo além do ser humano. Isso seria basicamente dentro das religiões. Portanto, no seu evoluir, o ser humano, ele busca, sim, ser melhor a cada dia. E as religiões mexem com a cabeça de todo mundo. E aí, dentro de mexer dentro dessa cabeça de todo mundo, ela vai em busca disso. Claro que nós vamos ter o quê? O lado sectário. Onde as religiões, elas vão se tornar aqui, ó, muito intolerantes,
muito intolerantes e sectárias. Por que buscar esse lado sectário? Porque elas vão buscar cada vez ser maiores, cada vez serem mais unânimes dentro da sociedade. E por isso que muitas vezes elas vão se pegar entre elas. O caso clássico é aqui, os cristãos atacando aqui quem a gente poderia colocar como candomblé, que nunca foi bem visto na nossa sociedade. Por que não foi bem visto? Porque os católicos eles estão perdendo, dentro desse cristianismo todo, perdendo o quê? Perdendo a hegemonia. E perdendo a hegemonia, eles também partem para o lado sectário, se julgando superiores, melhores do que os outros. E aí a gente tem essas agressões totalmente fora do padrão dentro da nossa sociedade. Fato é, todas as religiões têm um lado igual, que é buscar o melhor do ser humano. Mas por esse lado igual, elas também se tornam muito intolerantes, muito sectárias, ou seja, se colocando acima de qualquer coisa. E aí a gente pode dizer, existe a religião melhor do que a outra? Existe uma desigualdade aí dentro? Com certeza existe, porque cada uma busca o seu parâmetro. Se a gente pegar, por exemplo, no Brasil, nos últimos censos aí que a gente teve, lá em 2010, os católicos e os evangélicos começaram a crescer e os católicos começaram a cair. Ou seja, há uma grande desigualdade. Só que dentro desse parâmetro, as outras religiões também ficam perambulando e ficam se perdendo. Fato é, existe uma desigualdade, mas também existe uma grande igualdade. Agora, colocar as duas dentro de uma balança e dizer qual é melhor, qual não é, isso a gente nunca vai saber. Porque sempre elas vão colocar o quê? A religião, a sua, melhor do que as outras, promovendo o quê? Uma grande desigualdade. E aí, para captar esse povo, o que se faz? Aonde ela vai, ela também se adequa àqueles locais aonde elas estão inseridas. Por isso que se a gente for em qualquer periferia pelo mundo afora, posso estar aqui falando uma besteira, de repente, posso, mas sempre vai existir o quê? Uma igreja, uma religião, que vai fazer o quê? Trabalhar na cabeça das pessoas para buscar um ser humano melhor. Se elas conseguem, se elas não conseguem, a gente pode julgar, pode debater depois. Mas fato é, elas conseguem entrar na mente da população, conseguem criar uma ideia de igualdade e de buscar um ser humano um pouquinho melhor. Galera, espero que tenham curtido esse breve momento aí que eu falei agora para vocês sobre religião, desigualdade e igualdade e tento passar isso para esse nossa vivência que a gente vive dentro da sociedade. Desigual, igual, sempre vai existir. Mas agora, eles não precisam sempre se afastar cada vez mais. E sim, eles podem achar um parâmetro de diminuir um pouco essa desigualdade. Até porque, como a gente estava escutando... Iguais, todos iguais! E aí, será que eu sou igual aos outros? Ou será que eu também não tenho um lado intolerante? Um lado sectário, que me bota como uma soberba acima dos outros. Fica a dica, pensem a respeito e beijo do gordo. Se cuidem e até mais nos veremos. E seguimos na nossa canção. Todos iguais, todos iguais. Tchau pra você. O tema desigualdade é muito amplo. E vemos como essas questões têm fortes impactos do cotidiano e na organização de uma nação, no seu dia a dia. Por isso, é muito importante sempre termos bem claro o que é desigualdade e quais os impactos da desigualdade na sociedade. Né? E cobrarmos como projeto político, como artigo que está na Constituição, aonde todos têm direito à igualdade social, e também cobrar que os governantes pratiquem os objetivos estabelecidos por nossa Constituição, como, por exemplo, erradicação da miséria e diminuição das desigualdades entre as regiões e entre as pessoas do nosso país. Muito obrigado a todos, um bom descanso a todos. E não esqueçam, fiquem em casa e álcool gel.